Tempestade Dalma é um filme de 1940 dirigido por Frank Borzage e estrelado por Margaret Sullivan, James Stewart e Frank Morgan. Um professor de uma cidadezinha nos Alpes alemães está fazendo aniversário e toda a escola se reúne para celebrar o querido professor. No mesmo dia, Hitler é nomeado chanceler e a maior parte da cidade comemora a ascensão de seu líder. Porém, o professor, além de não ariano, não apoia o novo governo e é instantaneamente rejeitado por seus alunos e até por seus 2 filhos adotivos. Em meio a tudo isso, a filha do professor, essa sim filha de sangue, havia ficado noiva de um dos alunos nazistas do professor, mas também não apoia o rumo que a nação está tomando e acaba se juntando a outro de seus amigos, o único que também não apoia o novo governo, e tentam juntos sobreviver em meio ao novo caos. Baseado no livro de Phyllis Bottom, o filme foi o único feito pela MGM explicitamente criticando o nazismo antes da participação americana na guerra. Mesmo assim, o filme evita o uso da palavra judeu, chamando os perseguidos apenas de não-arianos ao longo do filme. Em seu lançamento, a crítica fez inúmeros elogios ao jeito como os nazistas são retratados, já que com os Estados Unidos ainda não participando da guerra, os estúdios mais evitavam o assunto e se mostravam algo faziam isso de um jeito menos explícito. Pois é, eu já falei aqui várias vezes que eu não tenho muita paciência para filme de guerra, e eu acho que por mais que seja um filme que não mostra a guerra, ainda é um filme sobre guerra, né? O assunto do filme é esse. Bom, não significa que eu não tô disposto a ver ou que não vai ter algum que eu vou achar interessante. Eu já vi filmes de guerra que eu achei mais interessantes na vida. Mas esse aqui é um filme que, bom, tem 2 pontos. Primeiro, um ponto que eu achei muito chato enquanto eu estava assistindo, mas depois lendo sobre eu entendi, é que eu achei o jeito como ele retrata a ascensão do nazismo muito basicão, muito bobo até. É tão direto e é tão de repente e é tão explícito do nada, vira uma chave, sabe? Parece que a pessoa é legal, virou uma chave, ela virou nazista. Que me incomodou muito assistindo. Mas depois lendo sobre, e com essa coisa de que esse foi o primeiro filme que a MGM fez abertamente, o primeiro e único, eu acho, que eles fizeram antes dos Estados Unidos entrar na guerra, né? Tão explicitamente contra, eu comecei a entender um pouco a intenção do filme. Eu acho que o filme precisou ser muito direto para poder passar a mensagem dele para um povo que ainda não entendia os problemas do nazismo. No caso, o povo americano, que não tava lá, não tava vendo. Sei lá que notícias que chegavam na época, sabe? Ou como elas chegavam. Não sou aí um profundo conhecedor da história da Segunda Guerra para saber cronologicamente como estava a Europa, a Alemanha, a Polônia no momento em que esse filme foi feito. Não sei exatamente em que situação estava dentro ali da cronologia da guerra. Então eu comecei a entender, depois de ler sobre, eu comecei a entender que algumas coisas que me incomodam no filme, principalmente isso, fazem sentido, porque eu acho que se eles fossem personagens elaborados demais, talvez a mensagem não fosse ser passada devidamente, sabe? Eu acho que corria o risco de passar uma mensagem de que talvez eles não são tão ruins assim, quando não é a mensagem que se quer passar, sabe? Eu entendo que talvez corresse esse risco. Se eles se questionassem, os filhos adotivos do professor, vai ter uma cena de um deles questionando se o que eles estão fazendo é certo. É a última cena do filme. É literalmente a última cena do filme. É um dos filhos apenas questionando se o que eles estão fazendo tá certo. O outro não questiona em nenhum momento e ao longo do filme ninguém questiona em nenhum momento. E me incomodou isso um pouco na hora, porque eu pensava pelo menos uma dúvida, sabe? Por menor que seja. Mas realmente, entendendo a mensagem que o filme queria passar e a época em que o jeito como os Estados Unidos estava no momento em que essa mensagem queria ser passada, como não participante da guerra, não totalmente contra o nazismo oficialmente, sabe? Eu entendo o que o filme quis fazer e eu acho que isso ele fez bem. Meu outro problema com o filme, e aí esse não tem muita desculpa, é que assim, o filme é americano, tudo bem. O filme é americano retratando alemães, o filme obviamente vai ser falado em inglês e os atores são americanos. Porém, tem 2 atores no filme que são pessoas com sotaques muito fortes e não são sotaques alemães. A maioria não tem sotaque algum. E aí eu entendo que é aquela coisa, é como se fosse dublado, sabe? É como se a história transposta para um público, tipo, tá traduzida, sabe? Eu acho que faz sentido você fazer ela sem sotaque. Eu questiono muito isso na minha cabeça às vezes, tipo, você tá mostrando uma história que se passa na Alemanha onde todo mundo é alemão. Ou eles falam alemão, ou eles falam a língua da produção do filme.
falar inglês com sotaque, pra mim, às vezes é mais estranho. Eu entendo o que quis se fazer, mas falar inglês com sotaque parece que eles estão conversando em inglês na Alemanha. E por quê? Não faz sentido. Então eu entendo a falta de sotaque alemão. Essa parte pra mim não me incomoda. Mas o James Stewart tem um sotaque que é muito dele. Eu vejo muitos lugares falando que é um sotaque muito dele. Não é exatamente o sotaque de uma região nos Estados Unidos. É meio que talvez uma mistura. Ele era da Filadélfia, se eu não me engano. Da Pensilvânia, não sei, um lugar desse. E eu, lendo a Wikipédia, né, não sendo um profundo entendedor de sotaques americanos, mas eu sei que é uma coisa que sempre foi comentada sobre ele, que ele tem um sotaque muito forte, muito próprio, muito característico. E ele continua tendo esse sotaque no filme, ele não faz qualquer esforço pra, sei lá, suprimir esse sotaque. E assim, não funciona. Pra gente pensar em sotaques americanos carregados que a gente tá mais acostumado a ver, é como se você botasse um texano falando com sotaque texano carregado e dissesse, esse cara é alemão. Sim, ele fala desse jeito, mas eu tô te dizendo que ele é alemão, sabe? Então assim, não funciona. Sinceramente, não funciona. Pra piorar, porque eu acho que piora bastante, a atriz que faz a mãe dele no filme é a Maria Ouspenskaya, uma atriz russa, que já apareceu aqui fazendo papel de alemã antes, inclusive. A gente já viu um filme dela aqui em que ela faz papel de alemã. Só que, obviamente, ela tem sotaque de russa. Ela tem realmente um sotaque russo que ela tem em todos os papéis dela, ela também não faz nada pra suprimir esse sotaque. E aí aqui você tem esses dois personagens que têm sotaques que obviamente não são alemães, mas têm sotaques, não são também pessoas falando meio sem sotaque como o resto do elenco do filme inteiro. E o filme ainda tá me dizendo que eles são mãe e filho. Eu acho que piora com essa parte da informação, sabe? Não só eles estarem num lugar em que não faz sentido eles terem esse sotaque, como você ainda tá me dizendo que eles são mãe e filho, por que eles falam cada um de um jeito tão diferente um do outro, sabe? É muito estranho, muito estranho. Se uma pessoa tivesse um sotaque de alemão e outro não, beleza, funcionaria, mas ambos têm sotaques de lugares diferentes do lugar do filme e diferentes entre si. Então, assim, não entendo, essa parte quebrou muito o filme pra mim, sabe? Quebrou totalmente a imersão do filme pra mim. Eu não conseguia, toda vez que um deles aparecia, e o James Stewart é meio que a Margaret Sullivan é a atriz principal do filme, mas o James Stewart ali é o par dela. Toda vez que ele aparecia, o que era bastante, ele abria a boca e quebrava o filme pra mim, assim. Não consegui de verdade. Queria ter conseguido abstrair, não consegui. Então, assim, eu acho que é um filme que faz sentido. Voltando ali pra coisa do jeito como eles retratam os nazistas e tal, parando de reclamar um pouco dos sotaques, me incomodou muito, de verdade, achei muito ruim essa parte. Mas, deixando isso um pouco de lado, é um filme que eu entendo por que ele foi feito desse jeito, na época em que ele foi feito, mas eu não acho ele um filme bom de ver hoje, eu não acho ele um filme relevante. Ele foi relevante na época, acredito que ele foi relevante na época. Eu não acho que ele é relevante hoje. Eu acho que hoje ver um filme desse jeito não diz nada, sei lá. Achei besta, achei desnecessário, não é um filme que acrescentou nada pra mim, assim. Não é um grande filme, não tem grandes atuações, tem atuações ok, normais, não são problemáticas também, mas não são grandes destaques, não tem uma direção incrível, não tem nada incrível no filme, assim. Eu acho que ele é um filme bom, é um filme mediano, é um filme que eu não acho ele um problema, eu não acho ele ruim propriamente, mas não tem sentido você ver esse filme hoje e com esse nível de recomendação, sabe? Não faz sentido.